Pronto, pessoal, corrigindo a minha fala no vídeo anterior, a região do Vale de Caruaru, aquela área baixa, é cortada pelo rio Ipojuca. E nessa região foi encontrado, há alguns anos atrás, fósseis de um possível dinossauro, que está sendo analisado por estudiosos. E com relação ao que eu também havia falado, aqui tenho algumas amostras de fósseis, alguns deles resgatados de construções, como em beiras de piscina, um ardose que vinha com uma determinada figura de um peixe, ou outras pessoas nos doaram, ao longo desses anos para a nossa coleção algumas peças interessantes. Elas são da região do Cariri, são da região do Planalto da Borborema e são da região da Serra do Araripe. Observe bem que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ela foi das aulas anteriores. A questão, ela é das aulas anteriores, essa pergunta que eu vou fazer a vocês. Também perguntei nas aulas anteriores. Com relação aos tipos de rochas, em qual rocha nós encontramos uma boa parte ou a grande maioria dos fósseis? Aí, acertou. As rochas sedimentares. Lembra que quando nós estávamos estudando os três principais tipos, ígneas, sedimentares e metamórficas. As ígneas são as rochas mães. Essas rochas com os agentes erosivos, internos e externos, eles passam a se partirem e vão se aglomerando em lugares diferentes e vão formando com o esquentamento, dependendo da localização em que essas rochas passaram, elas vão formando uma nova rocha, ou novas, dentre essas as sedimentares. É a primeira que eu vou pegar aqui para mostrar a vocês. Olha, eu vou levando aí, viu? Eu gosto de levar para a sala, para você ter um contato. Vê que rocha interessante. Tem uma luz aqui bem pertinho de mim, tá vendo? Parece um recheio. Isso aqui é uma rocha sedimentar. Ela é formada por vários sedimentos. E nessas rochas é comum a gente encontrar alguns fósseis, Porque esses sedimentos, eles vão sendo acumulados ao longo dos anos por enchentes, por terremotos, por vulcanismo, e vão sendo reestruturados em camadas. Então, várias camadas de sedimento nessa rocha sedimentar demonstram uma transformação ocorrida no nosso planeta, ou seja, a transformação pelos agentes erosivos que destrói a rocha mãe e essas, com os seus fragmentos, vão dando originalidade, ou seja, a outra rocha, as sedimentares. Observe bem nesses tipos de solo. Tá vendo? São bolsinhas com várias cores deles. Então, ao ser fragmentado da rocha mãe, a rocha ígnea, areia é solo. Essas rochas vão se acumulando e, dependendo da temperatura do local, elas vão se formando. Olha que interessante essa rocha aqui com essas camadas. Tá vendo? Quantas camadas? Então, são camadas de acúmulos de rochas diferentes. É nesse tipo de rocha que a gente vai encontrar uma grande quantidade de fósseis. Os sedimentos que vão sendo acumulados ao longo dos milhares de anos soterram uma boa parte dessas vidas que outrora povoaram o nosso planeta. Então, as rochas sedimentares, elas são essenciais para o estudo dessas estruturas petrificadas, as quais nós denominamos de fósseis. Veja que interessante. Aqui, olha, eu tenho uma rocha. Viu que ela foi partida, Foi encontrada partida
E aqui a gente fez uma emenda nela. Isso foi doado pela professora, a professora Vera Vaneide. Ela me doou essa peça que alguém a havia presenteado. Ela sabia que aqui eu tenho uma coleção de artefatos, né, para fins de museu, e ela mandou para minha casa. Olha, isso é um peixe. Esse peixe ele foi da Chapada do Araripe, formada no período Cretáceo, né, aproximadamente. Esse peixe tem 110 milhões de anos. Não foi feito o teste, mas a maioria dos que foram, né, feito o teste de carbono é datado desse período, né, do período Cretáceo, da era Mesozoica. E essa bela estrutura, tá vendo a cabeça dele? A cauda. É interessante que em construções eu resgatei alguns, né, nas placas que revestem. Olha, isso aqui é outra. Nas placas que revestem, né, o piso da piscina. Vocês lembram que aí no Carmelo a gente contou, acho que 16 fósseis desses, nas pedras que circulam lá a piscina? A gente tem essas fotos. Estão lembrados? Parece que a gente saiu, ou foi vocês ou foi o 7º ano que saiu comigo. Mas eu acho que eu saí com vocês, para nós analisarmos lá. Aí isso é confirmar aí, viu? Quando você estiver assistindo, foi com a gente, professor. Se não foi, quando a gente voltar, a gente vai contar lá os 16 fósseis que encontramos. Nessas particularidades desses fósseis aqui, eu gosto de analisar alguns com a lupa. Olha só, nessa pequena pedra aqui que foi de piscina, que estava lá partido, foi desutilizado, aí eu encontrei com uma lupa, estudando elas, estrutura vegetal fossilizada. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Olha lá, tá vendo? As plantas, os desenhos delas na rocha. Algumas são mais visíveis, sem a lupa. Olha aqui, ó. Os vegetais nessa rocha. Tá vendo aqui? São partes de vegetais nela. Então, esses fósseis, eles foram da Serra do Araripe, que é comum ser extraído pedras para revestimento de piso, cerâmico e assim por diante, né? E é muito comum em construções de diversas casas estar lá no muro de decoração e ter um fóssil, né, fixado na parede. Talvez o cara até compre e não saiba que seja um fóssil e que é crime retirar e vender. A gente sabe disso, né? Porque é lei. E na região também da Chapada do Araripe, ali entre o Cariri, olha isso, é madeira fossilizada, porque naquela região lá do Cariri tem uma floresta pedrificada, aqui no Nordeste mesmo, né? E muitas das peças de lá, elas foram extraviadas, outras foram, né, retiradas para fazer alicerces de casa, outras são jogadas lá na pista, e muitas dessas estruturas pararam em várias partes do mundo. Existe lá uma floresta pedrificada. Isso é um pedaço de madeira fossilizado de milhões de anos. É interessante, né? Tem uma dessa bem grandona no Museu do Monte Carmelo, né? Do mesmo local onde foram encontradas as diversas peças solidificadas de antigas estruturas de florestas, né, milenares. Então, são rochas pedrificadas daquilo que era árvore antigamente. É interessante essas rochas, né, fósseis. Isso aqui é uma semente, viu? Também foi da região. A transformação do planeta, ela ocorreu lenta e gradativa. E os fósseis, a datação deles, né, conta a história desse planeta.
as possíveis teorias com relação às catástrofes que se sucederam ao longo da história do planeta remontam a estudo dos fósseis. Graças a eles a gente tem uma gama de informações. Os cientistas eles vão desenvolvendo teorias a partir desses estudos. Olha, esse aqui foi encontrado no Planalto Borborema. Também é um fóssil vegetal. Ele parece um peixe, mas é um fóssil vegetal. E, por incrível que pareça, na região de Camusim também foi encontrado. Esse aqui foi encontrado na Serra do Rosário, aqui próximo, né? Na Serra do Besouro. Não sei se trazido de algum outro lugar, né? Por pessoas que o tinham, ou se foi da própria região mesmo, né? A estrutura é parecida com um peixe, mas ele é um fóssil vegetal. É interessante que de todos eles que eu tenho aqui no nosso acervo, um dos mais que me chamam a atenção é o âmbar, né? Olha, o âmbar é fantástico e caríssimo, viu? Quando se tem um inseto dentro. Quem lembra do filme Jurassic Park, né? Do período Jurássico, que está ali, que os dinossauros eles vieram à tona ou à vida graças, segundo a teoria, né? Graças a um mosquito, uma muriçoca que estava num âmbar desse. Isso é uma ficção, viu? Que uma ficção de livro que virou filme. E foi retirado o DNA do sangue contido naquela muriçoca ou um mosquito, e desse DNA se conseguiu trazer de volta, né, os grandes répteis que habitaram a Terra, né? Isso é uma ficção, viu, pessoal? É uma ficção com lógica, né? Então o âmbar é um fóssil vegetal bastante valioso, principalmente se ele tiver... Vou apagar essa luz aqui, vou deixar essa aqui e vou apagar essa outra aqui, ó. Olha, isso é o âmbar, tá vendo? Que fantástico, né? É um fóssil, né? É um fóssil vegetal de milhões de anos. Esse aqui foi encontrado na região do Barra de Guabiraba, né? Numa região chamada de Cabeleira, né? Foi dada a mim pelo estudante Celso. Ele era cavador de suco de inhame, hoje ele é produtor, né? E conseguiu encontrar e fez a doação. Era meu aluno do 8º ano. E ele disse: ó, professor, encontrei uma pedra diferente e trouxe para o senhor, ou várias pedras. E ao analisar o presente, aí detectei logo que era o quê? Que era o âmbar. Então, as rochas elas passam por transformações, né? Os meninos da Barra, se você perguntar, a maior parte dos que são meus alunos, eles sempre vieram aqui, né, para observar as peças que eu tenho aqui. Eu tenho mais de 1000 peças geológicas, né, espalhadas em vários cantos. Agora bem guardado, é tudo organizado, né? Eu coleciono desde garoto, desde quando eu estudava na 4ª série, comecei a estudar. Observe bem uma curiosidade interessante, que você vai ver o que? Fóssil animal, calcário. Tá vendo? É interessante. Parece osso. Tá vendo? Esse fóssil foi encontrado, ou vários deles, aqui numa escavação, onde foi feita uma parte do saneamento do município de Barra do Guabiraba. Onde cava em qualquer canto eu vou procurar. E ainda consegui, lá na escavação, trazer umas partes dessas rochas que ainda tem por lá, e cheguei a uma conclusão, né, através de estudos onde eu me informei, eu levei, o professor me orientou e disse: olha, é fóssil, é um material calcário em formação. Aí veja só, com o esquentamento da Terra aos milhões de anos, aquela estrutura óssea vai se transformando em rocha calcária. E essa rocha calcária, né, ela
vai se metamorfoseando. Quem lembra do mármore que a gente falou lá na sala estudando? Olha aqui, ó. O mármore são restos contidos de fragmentos de animais, né? Então, uma rocha metamórfica, o mármore, ele contém aquela estrutura calcária existente. É interessante que você pegue uma rocha dessa e ela vai brilhar, né? Porque ela tem uma estrutura de cálcio nela. Através da formação do planeta, essas rochas também passaram por essa transformação. Por isso que o mármore é chamado de rocha metamórfica, ou seja, rocha que se transformou. E nessa transformação, sedimentos junto com restos de animais formaram várias rochas, dentre essas o mármore. Veja só, essa pequena coleção ela faz parte aqui do meu acervo, eu guardo com o maior cuidado, é para fins didáticos. No dia em que for aberto o Museu Barra Guabirabense, né, que todas as peças que eu tenho aqui, centenas delas, é para fins de museu. Alguém vai dar continuidade, né? Porque aqui é casa do museu. TV aqui já veio várias vezes, estrangeiros, né, eu tenho fotos com vários deles, e vem buscar um pouco da história do Planalto da Borborema, da história da cidade, do local. Então, ao observar um fóssil, uma rocha, o paralelepípedo, lá de frente da escola, do calçamento da sua rua, faz parte da estrutura do planeta, da história geológica, da história paleontológica, ou seja, da paleontologia. Essas rochas solidificadas já foram seres vivos e elas contam o passado da Terra. Agora eu tenho um desafio para vocês, viu? Observe só, os meninos do 8º ano, em 3 minutos, produziram um vídeo falando sobre países. Eu sugeri para os meninos do 9º ano sobre meio ambiente, as reservas, que faz parte também lá do conteúdo de ciências. Eles fizeram vídeos de 3 minutos falando a respeito deles. Vou fazer um desafio para vocês, viu? Olha, não é obrigado a fazer, que nem todo mundo gosta de se expor. E também não é fácil não, viu, se expor. Me dá um trabalho dizer o material lá, trazer para cá, colocar, né? Trabalho muito mais, né, aqui do que eu lá na escola, né? Porque aqui eu vou ter que montar, eu vou ter que desarrumar, vou ter que filmar, regravar, gravar, entendeu como é? Porque eu também não tenho tanta habilidade assim para a câmera não. Ia lá, vinha cá. Por isso coloquei uma boa parte no YouTube, para a gente, né, desafogar um pouco o seu celular, que essa é uma novidade que eu ia contar logo no início dos vídeos, né? Mas não, hoje você vai pegar lá o link, vai assistir e deixar lá o material, para não encher tanto o seu celular, o celular da mamãe. Mas eu tenho um desafio. Qual é o desafio? Estamos trabalhando geografia, né? Você quer falar em 3 minutos sobre um planeta, um planetoide, um asteroide, um cometa? Você pode escolher qualquer tema lá. Em 3 minutos você apresentar para mim e para o coleguinha lá no grupo. Quem gosta, né? Quem não gosta não tem problema não, viu? Não é obrigado não, porque nem todo mundo gosta de se expor. Mas lembre-se, não é obrigado, mas a partir do momento que você bota no grupo, já se torna público. Observe bem, vai que você escolhe um tema lá, Jurássico, e eu venho falar desse cidadãozinho aqui, ó. Cidadão, uma brincadeirinha, né? Conhece? Eu conheço, né? Eu tenho aqui em casa, viu? Eu e meu menino, a gente tem coleção de carrinhos, a gente tem coleção também de dinossauros. Esse aqui é conhecido de vocês, né? É o Rex, o Tiranossauro Rex. Imagina você queira apresentar para a gente esse, ou se não, o Estegossauro, ou outro dinossauro que você gosta, ou que você tem aí, ou que você já leu, que você precisou. É um desafio que eu faço. Um planeta, Ceres, ou Xena, planetoide, né? Ou Plutão, ou o maior planeta do sistema solar, o protetor da Terra, Júpiter. Por que Júpiter é o protetor? Porque a gravitação dele é tão grande que ele atrai para a sua, né, para o seu centro, a maior parte dos meteoritos, que poderiam atingir a Terra e outros planetas.
Eu poderia pegar um assunto com relação aos temas lá do livro e falar sobre uma curiosidade, como essa que eu falei de Júpiter, né? Tem até brincadeiras, viu? Como eles foram extintos. Tem a parte séria, vê só que é interessante, que um meteorito caiu na Península do Yucatán e extinguiu 90% das espécies existentes naquele período, dentre elas os dinossauros. Já tem gente que brinca, que não é para fazer brincadeira, que eles morreram de miopia, a mão bem pequenininha, não dava para limpar os olhos, né? Aí isso é brincadeira que era feita com relação à extinção, mas já é provado cientificamente que os dinossauros foram extintos com um impacto do meteorito que caiu no planeta Terra, atingiu a península de Yucatán no México. Os vulcões entraram em erupção, houve terremotos, maremotos e a Terra passou por uma transformação gigante. Todos os vulcões em erupção tampou, né? Escureceu a Terra, tampou a entrada do Sol. As plantas não praticaram mais a fotossíntese. Morreram. Os animais que comiam as plantas morreram também. E estes, os que sobreviveram, que não tinham mais alimento, que eram carnívoros, morreram também. Então, faça esse desafio, escolha um tema do livro de geografia para você apresentar em 3 minutos e colocar lá no grupo. Ó, eu dou uma pontuação extra, não é obrigado a fazer, você não vai ter prejuízo. Se você fizer, você só tem a ganhar. Porque eu entendo que nem todo mundo tem certa habilidade de se expor, né? Tem alunos tímidos. Eu também, né, não vou dizer a você que eu sou tão desenrolado, sou um pouco tímido. Mas você fazendo, você aprende para fazer e ao falar e a divulgar, você também ensina. E eu aprendo com você, tá certo? Esse é o desafio. Você escolhe um tema e apresenta em 3 minutos.